Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Hoje é dia 10 de agosto de 2024 e nós estávamos com muita saudade de colocar o programa no ar. Nosso estúdio ficou em obras aí por causa de uma infiltração. Nós ficamos praticamente um mês afastado dos nossos ouvintes e telespectadores e isso a mim particularmente me fez muita falta, né? Já são mais ou menos 8 anos que a gente está aqui todo sábado de tarde levando assuntos de interesses, sobretudo da saúde pública e, enfim, virou já um vício e eu fiquei bastante saudoso de estar aqui nessa bancada com meu parceiro Geraldo Rodrigues, que é o nosso operador, que sem ele não teria programa, né? Imagem, som, é tudo com o homem, com os computadores aqui do estúdio. Então, Geraldo, eu estou muito feliz da gente estar de volta aqui, dessa obra ter sido completada com sucesso. O nosso programa está passando no YouTube, Geraldo? Tá o link. Então, nós hoje vamos fazer um programa sobre um tema que não é a primeira vez que nós vamos trazer, mas a convidada, sim, uma honra para nós, é a primeira vez que está vindo aqui ao estúdio. O programa é sobre um tema que me é muito caro. Eu, apesar de não militar como médico nessa área, mas como ativista, e sobretudo ativista sanitário, né, ativista sobre temas ligados à saúde, o tema que nós vamos trazer aqui é um tema que me impacta muito por duas questões. A primeira é uma doença, é uma síndrome, na verdade, são vários sinais e sintomas, mas é uma doença evitável em 100% dos casos. E, por outro lado, quando não evitada, é uma doença que compromete muito um ser humano, muitas vezes ao longo de toda a sua vida. Então, vai ser para nós uma oportunidade grande de ouvir, de conversar, de bater papo com Dina Frutuoso, que é uma psicóloga clínica. Ela é professora, doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e milita em várias áreas ligadas a questões de saúde pública. E hoje, especificamente, nós vamos tratar de uma síndrome chamada síndrome alcoólica fetal. Daqui a pouco a gente vai explicar do que consiste a síndrome, e tem outros nomes também, de desordens alcoólicas fetais e síndrome do espectro da alcoólico fetal alcoólico. Mas tudo isso nós vamos destrinchar daqui a pouco. Eu fiz um programa anterior com um neurologista e neurocientista, o José Mauro. Na edição do programa eu vou botar um link, que é a visão do neurologista sobre esse problema que nós vamos trazer aqui. Aí quem estiver vendo o programa depois da reedição, clica lá. Nós vamos botar o link para a pessoa aprender ainda mais. Além disso, antes de eu dar a palavra à convidada, eu queria que o Geraldo pusesse um videozinho de 1 minuto de uma outra ativista na área da SAF, que é a Alice Sobral, lá do norte do país, lá do Amazonas, do estado do Amazonas. Ela tem lá também um movimento de divulgação dessa questão. Geraldo, está na linha esse videozinho? Então vamos lá, por favor. Sobral, e eu estou aqui hoje representando a SAF Amazonas para convidar vocês, no mês de agosto e setembro, num movimento grandioso que nós vamos fazer sobre a síndrome alcoólica fetal.
a SAF, conhecida como uma doença que afeta diversas crianças, milhares de crianças no Brasil e em todo o mundo, todos os anos, todos os dias nascem pessoas com a síndrome alcoólica fetal por conta da ingestão de bebida alcoólica pela gestante. É uma doença que é 100% evitável, 100% prevenível, basta que a mãe, que a gestante não faça o consumo da bebida alcoólica, mas muitas pessoas ignoram essa informação. Então, no final do mês de agosto, como também todo mês de setembro, que é o mês de conscientização da SAF, nós estaremos em um grande movimento em todo o Brasil para que haja a prevenção e a conscientização da síndrome alcoólica fetal. Contamos com vocês. Agradecemos a Alice Sobral por esse curto depoimento e serviu para a gente abrir o programa, mas antes de falarmos sobre a síndrome propriamente dita, eu queria que a nossa convidada se apresentasse aqui para os ouvintes, falasse um pouquinho de si, até chegar na preocupação com o que a gente vai conversar hoje. Quer dizer, fala um pouquinho da sua trajetória como pessoa e como profissional e onde é que a SAF se meteu na sua vida ou você se meteu no meio da SAF? Tá certo. Pessoal, eu estou com muito prazer aqui com o doutor e agradecer também o doutor José Mauro, que eu conheço bastante, e Marlene Manso, que é um baluarte nosso de Rotary Club, da onde eu sou honorária. Eu dou palestra aí para o Brasil inteiro, então ganhei esse título há 5 anos e os presidentes o mantêm. Eu agradeço também muito ao Rotary Club. Eu sou uma pessoa de história de vida na educação. Aos 11 anos de idade, eu entrei no Instituto de Educação, eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro, e fui professora primária. Quando eu terminei o instituto, eu fiz concurso, era a Universidade do Brasil naquele tempo, que eu quero dizer a vocês que eu nasci em 1940. Eu logo gosto de dizer o ano que eu nasci. Depois eu vou contar uma historinha para vocês. E aí eu passei para fazer curso de pedagogia. Eu fui muito boa aluna de psicologia e aí fui fazer o curso de pedagogia. Me formei em pedagogia na Universidade do Brasil. Mas eu queria mesmo era ser psicóloga. Então eu fui até trabalhando, já trabalhava em 2 lugares, e fui fazer concurso para a UERJ, aonde eu me formei. Foram 5 anos, né, de psicologia, uma formação acadêmica de 5 anos. Depois eu fui fazer mestrado e doutorado em educação, porque eu me interessei muito pela temática da educação. Eu vi que é um caminho amplo, né, e inesgotável. Muitas profissões estão terminando, já terminaram, vão terminar, né? As pessoas estão com muito medo da inteligência artificial também, mas depois a gente fala isso se alguém tiver curiosidade. Então eu fiz no doutorado a primeira tese do Brasil sobre as universidades abertas da terceira idade. E passei a vida inteira, fui 10 anos conselheira estadual da pessoa idosa aqui no estado do Rio de Janeiro, e fui trabalhando sempre muito e com a clínica, porque era o que eu queria. Eu sou didata de análise transacional, foi uma abordagem que até o nosso grupo trouxe para o Brasil, e a vida foi seguindo na educação e na clínica. Porém, eu descobri, durante a pandemia, no início da pandemia, Marlene Manso me fala sobre a síndrome alcoólica fetal, que eu, com todos esses estudos, especialização, eu desconhecia, doutor. Desconhecia completamente o que é a síndrome alcoólica fetal. Quando Marlene me contou que eles, há muitos anos, no Rotary dela, fazem campanha e tudo, mas é a história da bolha. As bolhas, as coisas ficavam pequenas. Nem o pessoal do Rotary, dos outros Rotarys, conhecia o que eles estavam fazendo tão bem lá em Botafogo. Então, eu, com toda a experiência, porque eu sempre fiz política pública, o meu interesse na política é uma política de nação.
Então, eu me interessei sempre muito por isso, as dificuldades que as pessoas tinham, as crianças que a gente encontrava na escola com problemas. Eu cheguei a ser, naquele tempo, era subdiretora de escola. Eu fiz um curso que se chamava de inspetor de obrigatoriedade escolar. Nós íamos às comunidades visitar por que as crianças faltavam, mas nós íamos in loco. Então, quer dizer, toda essa história ligada à educação, eu sempre tive muita oportunidade de viajar, de ir aos congressos, e eu nasci, vou contar um segredinho para vocês, curiosa, porque mamãe contou que quando chegavam compras lá em casa, eu queria saber as letras. Eu criancinha, 5, 6 anos, as letras, porque naquele tempo nós só íamos para a escola com 7 anos. Aí, um dia, nós subimos no bonde, ia mamãe, vovó, vovô. Aí eu li os cartazes que estavam no bonde, mas nem eles nem eu sabíamos que eu sabia ler. Eu não sabia escrever absolutamente nada, que ninguém tinha me ensinado, e eles fizeram um escândalo. Essa é uma das memórias afetivas que eu tenho na minha vida. Eu estou contando para vocês, estou me sentindo emocionada por isso. Porque, e ela sabe ler, ela sabe ler. Quer dizer, foi uma coisa assim. Então, foi uma sorte, porque eles começaram a me dar livros, almanaques, aquela coisa toda, e me colocaram numa professora particular. Aí, nesse pedaço, eu não gostei muito, não, porque eu queria ficar brincando com as minhas irmãs. Mas aí, eu aprendi a ler. A ler eu já sabia, eu aprendi a escrever, porque eu não sabia nada. Então, mas eu lia correntemente tudo. Com que idade? Eu tinha 6 anos. Uhum. 6 anos, e foi uma aprendizagem realmente espontânea, porque depois que eu me formei no Instituto de Educação, eu perguntei, mamãe, mas como é que eu aprendi a ler? Ela disse, não sei. Mamãe só tinha o curso primário, gente. Então, vocês vejam, eu nasci curiosa, e minha mãe, que era muito severa, bastante rígida, ela tinha 3 filhas seguidas, ela teve 3 filhas seguidas, e depois nós tivemos uma caçulinha. Quando eu já tinha 12 anos e meio, nasceu a minha irmã caçula, que eu alfabetizei, claro, porque eu terminando o instituto com 18 anos, minha irmã tinha 6 anos. Então, ela é do meio do ano, de outubro, então eu alfabetizei essa irmã, é uma memória. Então, a sua vida começou como educadora. Como educadora. E a psicologia entrou quando? A psicologia entrou no Instituto de Educação. Eu era muito boa aluna da Iva Bonoff, que era uma grande professora naquele tempo, reconhecida, e autora de livro, inclusive. Então, e aí eu gostava muito de psicologia, vivia no gabinete de psicologia. Então, eu descobri a psicologia no Instituto de Educação. Fui fazer pedagogia era a Universidade do Brasil, então, que hoje é o UFRJ. E aí eu já era, então eu tinha o registro de professora de psicologia, sim, porque o pedagogo tinha esse registro, né, de professor de psicologia. E aí, mas eu continuava gostando, aí eu descobri que eu poderia fazer o curso de psicologia. Então eu fui fazer de noite na UERJ, já trabalhando em 2 lugares que eu trabalhava na educação. Então, quer dizer, eu valorizo muito o estudo, professor. Eu valorizo muito a leitura. Eu sempre escrevi muito, eu tive ótimos professores. Uma vez eu errei numa redação uma palavra e o professor de público, ele disse que ele ia me dar 10, porque a ideia é que era importante. Porque na escrita, não... ele disse que na escrita a gente tem revisor. Foi ele que me ensinou isso. Eu já estava no ginásio. A ideia não, né? A ideia então, era pessoal. Eu fiquei cada vez mais entusiasmada. E aí o senhor me perguntou como é que a SAF entrou na minha vida. Então foi com Marlene, aí eu comecei a pesquisar. Eu sou professora doutora, como eu disse, né, da UFRJ, então nós temos aquele vírus da pesquisa. Lá fui eu pesquisar. A maioria das pessoas que eu pesquisava, que eu conhecia, não sabia nada. Nunca tinha ouvido falar, os médicos, grandes médicos, neurologistas, não sabiam. O próprio José Mauro falou aqui, que eu vi aquela entrevista, aliás, belíssima que o senhor fez com ele, e aí ele mesmo diz 10 dificuldades. E nós estamos já terminando o 1º quarto do século XXI e as dificuldades continuam grandes. Vamos fazer uma coisa, então. Vamos voltar no tema, mas definindo o tema. Porque nós estamos falando aqui em síndrome alcoólica fetal,
Mas defina do exato. ponto de vista da psicologia, do ponto de vista do seu ativismo. Sim, do nosso ativismo. Que é Por que eu me interessei tanto? Porque a síndrome alcoólica fetal, como é síndrome, o espectro é grande. São mais de 400 problemas que podem ocorrer com a criança. 400? E eu começo, já estão catalogados. Se identificam coisas que podem acontecer. Olha, gente, se vocês forem no TikTok, cuidado, porque lá está escrito que são problemas faciais. E isso é só quando é muito grave. Então, o doutor José Mauro, inclusive, falou como neurologista aqui, que são várias fases, várias etapas que podem ocorrer. Então, se a mãe bebe mais, a mãe não é alcoólica de saída, eu digo logo isso. Porque nem 2% são tão graves que aparecem. Assim. E há casos mais graves ainda, que me chamou muita atenção, é quando o feto é dissolvido. O álcool é o único elemento que afeta a divisão celular. Então, esse é que é o grande problema. Porque existem pessoas até hoje que dizem uma dosezinha não faz mal. Não é verdade. Nós precisamos dizer isso para vocês e levem para todas as pessoas que vocês puderem, porque realmente não há dose segura. Nenhuma dose é segura. Então, quanto mais se estuda, mais nós sabemos que é para beber tudo sem álcool. Aliás, nesse momento... Não, nós estamos falando para gestantes, não é isso? Sim, só gestantes. Olha, os homens podem beber tudo o que quiserem. Isso. É muito interessante. Porque o fumo passivo, quando o homem... O pai fuma ao lado da mãe, gestante, pode fazer mal ao feto. Isso é outro departamento. É outra questão. Nós vamos falar só da síndrome alcoólica fetal. O senhor fez muito bem em me cortar, porque a síndrome alcoólica fetal é a única doença do mundo que ela é incurável e prevenível. 100% porque prevenível. 100% prevenível. Porque é só a gestante... Até o Zé Mauro falou várias frases, né, que ele usa e nós usamos muito. Eu agora estou dizendo, beba tudo sem álcool. Então, estou pedindo aos barman que eles façam drinks sem álcool, que apresentem. Eu até estou vendo se a gente consegue, até agora no mês de setembro, algum festival, alguma coisa assim, que é para incentivar as pessoas. Pode beber tudo sem álcool. A gestante só, os outros podem beber tudo que quiserem. Sim. E também eu quero valorizar algumas que isso foi uma luta muito grande e se conseguiu agora há pouco tempo, mas é pequenininho, no rótulo de algumas cervejarias já está aparecendo lá a figura, eu não sei se eu já vou mostrar aqui, porque nós temos uma camiseta. Deixa eu ver se está aparecendo. Sei onde é que nós... vamos mostrar aqui que o nosso Só levanta querido... para essa câmera. Para essa câmera. Para essa câmera. Então, vejam só que interessante. É essa figura da gestão. Porque, gente, é transfusão direta. A mãe bebe e o bebê recebe o álcool direto. O fetinho lá pequenininho. Todos sabem que a primeira parte que se forma é o cérebro. Por isso que os problemas muito sérios são de cognitivos, são ligados à fala, não é? Tudo isso. Então, depois a gente volta a falar um pouco nessa camiseta, porque é muito interessante. As camisetas levam mensagens, né, professor? Eu sou habituê de camiseta. Tenho umas 15 camisetas dos movimentos que eu participo. Pois é, esses movimentos. Eu não posso lhe dar essa, porque essa eu ganhei do Dr. Romano. De altura, aliás, é um outdoor ambulante. Olha, doutor Romano. Quero uma dessa para mim. Quando o senhor vier aqui ser entrevistado... XXGG. O doutor Romano é que me deu, ele é da Fiocruz, é um professor doutor lá da Fiocruz, porque... então, eu não sei se eu já consegui conceituar, porque tem que ser muito leve e objetivo, porque a nossa missão hoje aqui é verdadeira missão, sabe, doutor? Sim. É uma verdadeira missão. Eu tenho essa clareza mesmo. Não é? Eu já estou com 84 anos e eu peguei essa... Muitas pessoas da minha família falam, mas você vai inventar uma coisa, não sei o quê. Por quê? Outro dia eu estava falando, eu sou adotada há 12 anos da OAB. Sim. Então, eu assessoro algumas comissões, a OAB Barra da Tijuca, que eu agradeço ao meu presidente atual que me manteve. Então, aí vira-se uma advogada,
a senhora sempre falou de idoso, agora eu vou contar por que eu sempre falei de idoso, porque a minha tese de doutorado foi a primeira do Brasil sobre as universidades abertas da terceira idade, que eu defendi em 96 na UFRJ, muito tempo. Então, foi um problema muito sério, eu estressei, desenvolvi um câncer, foi um problema muito sério, quase morro, foi um câncer de ovário, o senhor sabe que era mortal naquela época, mas... Como eu tenho missão, o Frei Dino aqui diz isso, não pode jogar toalha, você tem missão. Então, estou eu aqui com mais uma missão. Hoje em dia a gente fala também de propósito, né? Pois é, sim. Mas tem isso, propósito. Pois é, esse propósito de vida, de educação é muito grande. Então, a síndrome alcoólica fetal, ela já tem data mundial. Sim. A data mundial, o organismo internacional... colocou 9/9, em 1999 foi a primeira vez que se fez essa... Então, eu levei, o que eu peguei, que eu disse para vocês que eu faço política, né? Uhum. E a política, eu fui... Política na acepção da palavra. Sim, né? eu faço a política. Boa política. Eu faço política. Então, a política, eu levei, porque a gente tem que levar isso para a imprensa. Uhum. Aliás, eu agradeço também que eu sou... presidente da Comissão da Pessoa Idosa da Associação Nacional e Internacional de Imprensa. Eu fui convidada para presidir essa comissão e eu estou agradecendo ao nosso presidente que me manteve. Eu estou lá desempenhando com grande alegria, porque realmente isso é uma coisa que me alegra. Nós, então, temos essa data mundial. Nós não temos data nacional ainda, porque houve um deputado federal que apresentou, era até do Acre, ele apresentou, mas como ele não foi reeleito, está arquivado lá. Eu pedi, por que eu falei na OAB? Porque eu pedi ao presidente um criminalista que me ajudasse nessa pesquisa, nesse trabalho. Eu estou com uma criminalista que é brilhante, muito colaboradora. Ela fez o levantamento de leis para mim. Uhum. Então, nós concluímos que nós temos uma data municipal que não tem nada a ver com isso. Não vou nem dizer a data aqui para não dar confusão, porque nós estamos com uma frente parlamentar. Por que eu consegui uma frente? Na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Então, volto eu a falar como professora, os princípios pedagógicos. O que a pedagogia fala? Do próximo para o distante, do conhecido para o desconhecido. Então, eu quero mexer no municipal. Como eu vinha de 10 anos de experiência no Conselho Estadual da Pessoa Idosa, a gente viu muito, nós conseguíamos datas para a pessoa idosa que fossem de acordo com os organismos internacionais, porque isso dá força do ponto de vista não só político, mas também para a imprensa. Aí, o que eu estou pedindo? E nós estamos conseguindo, já está nas 3 comissões, vamos ver agora se a gente consegue que passe isso, que é esse 9/9, porque a data que nós temos, e eu não quero falar aqui, para não fazer confusão, já há uma data que ninguém sabe por quê. Na consolidação que eles fizeram em 2010, eles colocaram uma data lá, que nós não sabemos nem por quê, a advogada não conseguiu descobrir, e aí... ficou uma data qualquer, aleatória. Mas essa data... essa data é essa mundial. Essa data que existe. Essa mundial. Não, essa que existe no município do Rio. Não é referente à SAF? Mas, poxa, eu só estou falando de SAF. Não, eu digo assim, ela é do Rio. Referente à SAF, exato, ela é referente à SAF, mas eu não quero dizer o dia, para não, porque nós estamos... Vocês querem ter outro dia? Não, nós queremos ter o dia 9/9, que seja municipal, que seja, já está no estado também. Eu parabenizo, aliás, o nosso atual presidente da Comissão da Pessoa Idosa. Por que nós pegamos muito isso? Agora eu quero fechar aquela história toda que eu estava contando, da minha história de vida, do trabalho, porque eu defendi a primeira tese de doutorado do Brasil sobre as universidades abertas à terceira idade, fiquei estudando o resto da vida sobre pessoa idosa, e tenho publicado sempre muitos, o que a gente pode, tem vários livros publicados, e um deles foi esse daqui, que foi quando eu fiz
75 anos, é o aqui. centenário, tem 10 anos já Aham. esse. O centenário, eu entrevistei 15 pessoas de 100 a 107 anos. Ele está esgotado, mas vocês encontram nos sebos. Eu não estou vendendo livro nenhum aqui, eu estou só dizendo que foi uma pesquisa que me deu uma alegria. Eu fui às casas, às residências, pessoas lúcidas. Eram 2 critérios. Tinha que ter mais de 100 anos feitos e tinha que ter ser lúcido para eu entrevistar. Sim. Não era alguém que ia me contar a história de vida daquela pessoa, era a pessoa que ia me contar. Olha, é uma riqueza. De vez em quando eu abro Imagino. assim. Eu estou Foi lendo uma aqui riqueza. o título é Centenários. O número 100, aliás, o pessoal gostou muito desse. E centenários no título começa com o numeral, né? O numeral 100 tenários. Sagas, segredos, curiosidades, culinária, amores, festa 100 anos. É a o festa dos 100 anos, subtítulo. todos me disseram. E houve uma que eu havia entrevistado e ela se tornou, foi a desembargadora federal Maria Helena Cisne que fez a apresentação do livro, e o prefácio é do acadêmico Arnaldo Nisquier, que ele conhece muito meu trabalho, me entrevistou várias vezes no programa que ele tem também, então ele fez a gentileza de fazer esse trabalho para nós. Então, é muito importante Aí eu comecei a descobrir que com a síndrome alcoólica fetal, as crianças, as pessoas, por volta de 2 anos, quando começa a vida social, quando vão para a escola, porque a maioria das mães são adotivas, e essas crianças que são adotadas, os bebezinhos lá no berçário, bonitinhos, porque a maioria, por isso que eu disse, não preste atenção no TikTok, o TikTok só fala em problemas na face. Quando ele nasce com problema na face, o problema é muito sério. Como eu falei, mais de 400 problemas. Sim. Mas a maioria, esmagadora, 98%, tem problemas que são internos, que não aparecem. Eles têm a face, a cabeça do tamanho comum, normal, porque o doutor falou em microcefalia, mas aí são os casos mais graves. Sim. Então, quais são os distúrbios mais comuns, mais frequentes? São os distúrbios que atrapalham a vida, que a pessoa fica doente para sempre, são os cognitivos. Tá. Comportamentais também, muito irritadiços. Explica para os ouvintes o que são os distúrbios cognitivos. De aprendizagem. Eles começam a apresentar problemas, não conseguem aprender a ler, a escrever. Alguns até aprendem, mas aí depois esquecem. O problema motor também. Por exemplo, eu estou acompanhando um caso que ele está com 23 anos, é uma avó, inclusive, que deu um depoimento para nós, que foi muito emocionante. Por que eu estou, então? Porque muitas avós é que cuidam dessas crianças tão doentes. Sim. E que é progressivo. A doença, ela vai aparecendo, mas como ela é impeditiva da atuação do indivíduo na vida comum, a maioria das vezes, então, e eles muitas vezes têm problemas também com a polícia, tem problemas de comportamento social em geral, e nós tivemos um advogado, ele até vai falar, eu quero parabenizar não só a colega lá de Manaus, da Amazônia, de Manaus, que falou, como outros que estão fazendo durante o mês. O pessoal de Ribeirão Preto vai fazer um mês inteiro de atividade. Então, é muito importante isso, que nós juntemos os saberes. Sim. Isso é muito importante. Sim. Então, as crianças têm problemas de comportamento, têm problemas, não ficam sentados, andam para lá e para cá, são muito confundidos com TDAH. A maioria das vezes os médicos põem lá TDAH, porque é difícil, o diagnóstico é dificílimo. Dificílimo. Então, a pessoa... e aí os médicos põem lá qualquer diagnóstico. Eu quero agradecer também a Léa Flauzino, que é uma psicopedagoga que também aderiu ao nosso grupo, porque quando nós conseguimos essa frente parlamentar na Câmara do Rio de Janeiro, que foi a partir de uma conselheira tutelar que leu um artigo meu. Eu quero, aliás, valorizar que vocês escrevam, porque imaginem que um artigo que saiu em 2000
1922, numa revista de Psicologia e Civilidade, é que foi levado para um médico que é vereador e que disse que nunca tinha ouvido falar nessa doença, como é que se diz, uma eleitora dele, que leu esse meu artigo, levou para esse médico, e ele abriu as portas e disse, traga essa doutora aqui. Aí eu disse, eu vou sim, mas eu quero o chefe de gabinete e a advogada, porque eu já sei o que eu vou pedir. Sabe o que eu pedi a eles? Pedi 2 coisas. Que se introduzisse o dia municipal, que se levasse, porque eu já sabia que a nossa advogada da OAB já tinha levantado a lei, que é um dia estapafúrdio. Então, eu quero junto com o Dia Mundial, que é para a gente ter imprensa. Sim. Então, já conseguimos também lá, isso é Câmara. E aí foi feita uma frente parlamentar partidária, que nós estamos com 26 vereadores. Ainda tem vereadores que estão querendo assinar, porque já viram que a coisa é bonita. Essa frente tem um presidente? Tem, o presidente é o doutor Rogério Amorim. É o Rogério vereador Amorim. Rogério Amorim, que o senhor devia até chamar aqui também para entrevistar, porque realmente ele aderiu, adotou. Então, eles lançaram essa frente, e nós já saímos do gabinete nessa primeira reunião com isso tudo encaminhado, porque eu estava com a advogada dele presente. E o chefe de gabinete, muito gentil também, que aliás é a pessoa que responde a todas as minhas perguntas, é o chefe de gabinete, que é um advogado também. Porque eles viram que eu não estava brincando, que eu estava fundamentada. Porque isso, muitas vezes, as coisas morrem, porque é o que o senhor falou muito bem, não tem foco. Eu tinha foco, eu sabia o que era para pedir. Então, nós conseguimos isso. E também o doutor Romano, outro dia, nós já tivemos 2 debates públicos, vamos agora para o 3º debate público. Que Lá depois na Câmara de Vereadores. 2 debates já houve. Já 2 debates. Agora, nós já combinamos que o próximo debate, que muitas pessoas de fora... No próximo eu quero ir, me avisa se Deus com quiser. antecedência. Não, mas o que nós estávamos combinando com o vereador é que seja online, pelo Meet. Sim. Então, eles já vão organizar isso, possivelmente vai ser em agosto, porque em setembro eu tiro férias, eu não vou estar no Brasil em setembro. Então, que é o mês da síndrome, mas não faz mal, mas eu quero, doutor, eu já sou muito idosa, eu tenho muito bem resolvido para mim a finitude, é um assunto que eu sei que eu vou morrer. Sim, mas você né? tem 84, e para você fazer o 100... Faltam 16 anos aí, tem muita lenha para queimar, Dina. Graças a Deus nós temos o senhor para nos ajudar aqui e várias outras pessoas também que fazem essa gentileza de nos convidar, porque eu não sei, claro, nenhum de nós sabe. Sim. Aliás, papai, que era uma pessoa... Mamãe e papai só tinham curso primário, mas papai nos ensinou que nós éramos como uma vela. Então, nós tínhamos isso já bastante bem resolvido, que um dia a vela apaga. Então, Sim. As pessoas morrem, é só isso. Sim. E a vovó espanhola, que era muito religiosa, é que nos apresentou a religião católica, porque o papai não gostava de padres. Aqueles problemas que eles tinham lá no interior. E a mamãe não tinha tempo de ir à igreja. Então, quem nos levava na igreja, quem rezava o texto, quem falava as orações, era a vovó espanhola. Ela morreu quando eu tinha 22 anos. Ela foi importante. Eu dedico minha tese de doutorado a ela também. Faço um destaque a ela. Espanhola da Galícia? Ela é da Galícia. Ela era uma pessoa... Sabe por que ela ficou analfabeta? Porque naquele tempo a Espanha já tinha escola para todo mundo. No primeiro dia que ela foi à escola, as professoras lá perguntam alguma coisa, ela não sabia, deram-lhe uma palmatória. Nunca mais ela quis ir à escola. Aí também eles disseram, então não quer ir, não vai. Também não se importaram. Palmatória era muito comum palmatória. Antigamente. Aliás, você como professora, descreve como é que era, é que era o instrumento, a palmatória. Sabe por que eu posso falar, professor? Porque papai... Professor é você. O papai me levou, quando eu tinha 7 anos de idade... Imagina, em 1947, tinha acabado a guerra há pouco tempo, ainda havia coisas aí pelos mares, mas nós fomos de navio, papai resolveu me levar para conhecer a minha avó.
A sua avó nasceu no século XIX ou século XX? A vovó nasceu no XIX. 19. No 1800 e muito. Está aqui, o senhor tem curiosidade? Pode procurar. Não, ele está aqui, logo aqui na abertura. 1800 e muito. 1800 e pouco, tá escrito aqui. E aqui, está aqui, quer ver? Então você colocou... Meus avós espanhóis... Ramon Fernandes, que nasceu em 1868 e morreu em 48, com 80 anos. E a avó? E a vovó nasceu em 1882 e morreu em 1962. 1882, ela morreu com 80 anos. Sabe que essa data para mim, porque eu sou pneumologista, né? E eu tenho vários ativismos dentro dessa área, um deles é a tuberculose. E 1882 foi quando o alemão, o Robert Koch, revelou, na verdade, que a tuberculose era causada por uma bactéria. Até então não se sabia o que causava a tuberculose. Achavam que pudesse até emanação dos pântanos. As pessoas não tinham ideia do que era, e foi nessa data, 1882. Viu? Tá vendo? Acabei de aprender, tá vendo? 1882 nasceu vovó. Mas me descreve a palmatória, agora eu fiquei curioso. Mas claro, aí eu fui para Portugal. E eu já sabia ler, escrevia cartas para minha mãe, porque eu entrei para a escola no 2º ano. Eu me lembro de vovô me levando lá todo orgulhoso, eu fui fazer prova para entrar no 2º ano com 7 aninhos. Sim. Aí entrei na escola, começou a aula. Papai resolveu no meio do ano ir a Portugal e me levar. Depois até eu conto, porque eu perguntei à mamãe, como é que a senhora deixou uma criancinha aí com ele? Bom, conclusão, eu fui. Eu fui porque nós amávamos papai até o final da vida. Seu nome, Dina, Frutuoso é português. Frutuoso do papai, Quando mamãe brigava comigo, ela dizia que eu era filha do pai. Mas é aquelas coisas, né? Porque eu só escrevia Dina Frutuoso. Bom, para os meus livros, os meus trabalhos. Aí, nós fomos a Portugal. E papai, isso foi no meio do ano, as aulas lá na Europa começam em setembro. Aí papai resolveu que eu ia entrar... Ele todo orgulhoso, porque uma menininha de 7 anos que já sabia ler e escrever fluentemente, e eu já era faladeira naquele tempo. Aí ele me inscreveu na escola, eu fui tão feliz da vida para a escola com as garotas lá porque é uma aldeia, né? Sim. Meus pais, papai não é índio, gente, mas lá a divisão política é aldeia. Aí lá fui eu para a escola que o meu pai tinha estudado. Ele me levou na porta, eu toda feliz. Aí começou a aula, a professora perguntou alguma coisa no primeiro dia de aula. O garoto não sabia responder, ela perguntou quem sabia. Ora, eu sabia, levantei o dedo. Aí ela disse, a brasileira vai, porque eu era a brasileira, a brasileira vai responder. Aí eu respondi certinho, aí ela vira-se a professora e diz assim, agora a brasileira vai dar uma palmatória no menino. No menino? Pra quê? Me deu a palmatória. É um pedaço de madeira circular, um redondo, com um cabinho e com os furinhos, e tinha que dar na mão do menino. Eu comecei a chorar. Na palma da mão. Na palma da mão. Ele com a mãozinha assim, e ela me dando, e eu comecei a chorar. Chorei tanto, fiz um escândalo, tiveram que chamar papai. Ele me levou para casa e nunca mais eu precisei ir na escola. Porque eu achei uma coisa tão absurda que eu é que tinha que dar palmatória no garoto, imagina. E na hora não me lembro nem o que eu pensei. Era bizarro o negócio, não, né? A educação era bem bizarra. Bom, mas era o que era, né? Eu não estou falando mal, era o que era. Os ingleses mantêm a vara de marmelo. Eles fizeram uma enquete e eles mantêm a vara de marmelo atrás da porta. Ninguém bate mais para as crianças da vara de marmelo, mas ela está simbolicamente lá atrás da porta. Hoje em dia isso? Hoje em dia está atrás da porta ainda. Eles fizeram enquete e ela ficou lá. É como um troféu, sei lá o que é. Bom, mas na Inglaterra. Na Europa, em Portugal, eles não usam mais palmatória, né? Eu tenho ido várias vezes lá, é um lugar que eu gosto muito de ir. Sempre eu vou à Europa, eu sempre passo por Portugal. Bom, conclusão. Então, eu tive essa experiência real com a palmatória. Então, foi muito difícil. E o mais absurdo é que pediram uma criança para Pediram que uma criança batesse na outra. Pois é. Porque a outra não sabia uma questão. Não sabia. Aí, mas eu chorei tanto que deu certo. Eu chorei tanto, fiz um escândalo. Aí,
Aí a mamãe passou, porque imagina, naquele tempo eram cartas, né? Papai escreveu para ela, ela disse, deixa ela aí. Ela faz Cartas uma que cópia levavam, por às vezes, dia. um mês para chegar. Ela faz uma cópia por dia. Sim. Aí eu fiquei feliz da vida, ficava passeando, subia em árvore, fazia isso, fazia aquilo, andava a cavalo e pronto. E lia, porque eu sempre gostei de ler. Mas eu gostava tanto de ler, como eu sou uma leitora voraz. Então eu leio muito. E virou uma escritora voraz também. Não tão voraz assim, não é? Eu tenho 7 livros, depois até Você acha o senhor vai pouco? ver aqui. Eu estou escrevendo mais um. Eu escrevo muito artigos, sabe? Eu gosto muito de escrever claro, artigos. É importante. Já reforcei aqui, já pedi que vocês escrevam sobre o que vocês acreditam, porque foi por causa de um artigo que a gente conseguiu essa frente parlamentar partidária. Vamos aproveitar a história da palmatória. Eu sei qual será a sua resposta, mas vou fazer essa provocação. Nós estamos falando de uma síndrome, né? O programa hoje é dedicado a uma síndrome que só acontece se a gestante tomar bebida alcoólica durante o período da gestação. Se você visse uma mulher grávida bebendo, você daria uma palmatória nela? Ou você diria o quê? Como é que você trabalha a relação de educação para a gente educar quem estiver nos ouvindo e estiver planejando ter um filho? Isso, quem estiver planejando ter um filho, beba tudo sem álcool. É isso que eu digo. Pode até beber, tem as cervejas sem álcool. Outro dia uma senhora me disse assim, mas como é que vai ter certeza que é sem álcool? É a mesma coisa do glúten, minha senhora. Está escrito lá, sem glúten. Se a senhora não acredita, aí é outra coisa, né? Tem que falar com a Anvisa. Então, eu não daria palmatória nenhuma, primeiro que nós nem temos, né, palmatória, e também eu sempre penso, a mudança de hábito, doutor, é uma das coisas mais difíceis que nós temos. Sim. Então, quer dizer, o que eu posso dizer a ela é que existem bebidas e possibilidades sem álcool. Eu mesma tenho tomado essa medida. Outro dia eu fui num dos jantares lá nosso do Rotary, todo mundo, doutora, mas que bonito esse seu drink, não sei o quê. Eu digo, pode pedir ao barman, porque é sem álcool. Eu peço para eles fazerem, inclusive eles estão colocando hibisco, mas eu não gosto de doce. Eu sou uma criança, eu fui uma criança que não gostava de doce. Mamãe dizia que era interessantíssimo. Então, aí quer dizer, os meus, como é que a gente chama? Minhas medidas são todas boas. Né? Eu tive aquele problema que eu lhe falei do câncer, porque é aquilo. Depois a gente soube que a vovó portuguesa e uma tia mais velha morreram com problema de barriga. Sim. Eu tive câncer de ovário. Então, possível, né? Eu sou parecidíssima com o lado português, Sim. Fisicamente, tudo. Então, muito parecido. É possível que você tenha dado essa genética. Possivelmente. E com estresse, porque foi um estresse enorme para fazer aquela tese. Eu não tinha banca, eu não tinha orientadora. A orientadora que me deram, ela tinha vindo de Stanford, ela dizia assim, não sei nada disso, você escreve que a gente vai lendo aqui junto, porque eu não sei nada, não sabia mesmo, eu não tinha. Eu tive que ter 2 médicos na banca, porque eram pessoas da Universidade do Estado. Meu objeto de estudo foi a UNAT-UERJ, que começou em 93, aí eu defendi em 96. Sim. Quer dizer, ela só tinha 3 aninhos, já estava tendo uma tese de doutorado. Eles botam tapete vermelho quando eu vou lá. O ano passado foi os 30 anos, o Renato Veras me chama para cortar o bolo, foi aquilo. Aliás, falar em tese de doutorado, te cortando, eu assisti a defesa de uma tese agora, mês passado, se não me engano, na Fiocruz, sobre a SAF. Um advogado. Claro, eu assisti também lá. Assistiu, né? Eu vou editar eu tenho a tese dele, eu pedi, eles mandaram. Relembra o nome dele? Venusto. O sobrenome eu não estou me lembrando, mas eu me lembro. E ele falará, pela internet, agora é tão fácil, ele é um promotor. Ele é um promotor, porque ele fala sobre, eu mandei direto para a OAB, falei para todo mundo, tá vendo, isso aqui é importante. Porque nos Estados Unidos, o senhor sabe que nos Estados Unidos as leis são estaduais. Sim. E aí eles conseguiram mostrar
que uma moça lá que fazia, ela tinha assassinado até uma pessoa e tudo, porque às vezes eles têm essas condutas disruptivas, né? Então, que ela era doente e que mostraram, os advogados conseguiram mostrar que ela teria essa doença, né? E aí, então esse é um dos problemas que a gente também está trabalhando aqui, também junto ao direito, que é exatamente isso, quer dizer, a prevenção sempre é mais barata. Então, vamos lá de do novo. Que a doença. Vamos voltar àquele aspecto em que você está aconselhando uma mulher, ou um casal, né? Porque o marido também tem seu papel de estimulador da esposa para que não beba. Como é que você acha que deve ser a melhor forma de comunicar isso? Citar todos os problemas, os 400 aspectos clínicos diferentes? Todos não, é só dizer que é uma transfusão direta do álcool do que a mulher bebe, mulher grávida bebe. Sempre falo, as outras podem beber o que quiserem, são as grávidas, e quem quiser engravidar. Então, justamente, você vai ajudar o seu bebezinho, é só 9 meses. Sim. Vai ajudar o seu bebezinho, ele pode nascer com qualquer outro problema. Eu falo isso no meu artigo. Porque é uma verdadeira, eu ponho essa frase, é uma frase que eu gosto muito de usar nas palestras, é uma verdadeira roleta russa. Sim. Tem gente que diz, minha avó bebia, não aconteceu nada, em tese, porque são problemas de pâncreas, intestino, rim, além fígado, das questões neurológicas, né? Você tem as questões orgânicas coração, em geral. Mas eu nem vou falar nessa parte, porque o doutor José Mauro, que o senhor vai colocar o link lá, ele falou muito bem sobre isso. Então, eu aqui, a minha missão hoje, o meu foco é na educação, é na informação. E nós continuamos trabalhando junto com as companhias de cerveja que coloquem isso. A gente está vendo se consegue, por exemplo, a gente vai ter... Mas isso não seria bom que tivesse uma lei que obrigasse? Obrigasse o quê? A ter essa advertência no rótulo de uma bebida, qualquer bebida alcoólica? Então, possivelmente é. E talvez sem uma lei... Como nós vamos... Porque nós temos volto eu a dizer os princípios pedagógicos. Porque o problema é muito extenso, o senhor sabe, é um poder muito grande. Aqui, o beber socialmente, os médicos ficam zangados com as mulheres, porque tem lá no protocolo, a senhora bebe? Não, ela não bebe, porque um drink ou outro, para nós no Brasil, não é beber. Ela não é alcoólica. Então, eu começo logo dizendo, ela não é alcoólica. Chegam quase a dizer que cerveja não é bebida. Por isso que pode anunciar na televisão, né? Porque o teor alcoólico é XYZ. Mas o teor alcoólico parece que é parecido com outras bebidas. Mas isso é o interesse da indústria. Mas é claro. Mas eles já estão fazendo, e sabe que eu provei? Outro dia, menina, doutora, eu nunca vi a senhora comprar cerveja. Eu comprei 2 cervejas, sem álcool, né? Aí eu disse, eu vou provar como é que está. Porque há muitos anos eu tive amigos, o pessoal diabético não podia tomar cerveja, aquela coisa. Então, tinha umas cervejas sem álcool, mas eram muito mal saborosas, não eram saborosas. Mas agora elas estão o sabor é o mesmo. Eu provei, eu gosto mais de vinho, eu tomo pouco vinho, mas eu tomo vinho, eu gosto de vinho. E aí, mas eu fui provar essa tal da cerveja sem álcool. Não é que o sabor é muito bom, é o mesmo sabor. As novas. As novas. Então, eu estou até parabenizando a indústria, já que, eles têm que vender, eles têm que... é um trabalho, é uma coisa, é socialmente aceito, né? E, então, é isso. Mas o que eu falo sempre, e a gente procura ser amoroso, não pode ser agressivo. Porque para você ajudar na mudança de hábito, é justamente fazer isso. Nada difamatório. Pode fazer campanha com os pais, com os maridos, ofereça cerveja sem álcool. As escolas. E nas escolas a gente já está conseguindo levar... Estão conseguindo. Já está conseguindo levar, conversar com as meninas.
Porque eu tenho entrevistado, depois eu vou até mandar para o senhor, não sei se o nosso, ele pode depois inserir, eu faço sempre entrevistas, eu faço na rua, eu faço em qualquer lugar que a gente esteja, eu pergunto, eu fui ontem no Rio Centro, que é uma grande feira de turismo, aí eu entrevistei meninas, mocinhas que estavam por lá, você sabe o que é síndrome alcoólica fetal? Não sei, você vai nos ajudar, eu digo rapidamente, a mãe não é alcoólica, é só que ela bebe alguma coisa que pode afetar. Isso é muito problemático, porque é um problema para ela para o resto da vida. Para ela, ou possivelmente para a mãe dela. Então, as pessoas me perguntam muito, a senhora sempre foi da pessoa idosa, agora está metida aí com criança, porque sobra para as avós. Primeiro que todos nós sabemos que as mulheres duram, com o alongamento da vida, as mulheres duram mais do que os homens. Então, sobra para elas. Vamos fazer um intervalo, Dina, e a gente volta, ele vai botar uma musiquinha da nossa militância contra o fumo, e a gente volta para continuar esse bate-papo, que eu estou aprendendo muito com você. Vamos lá, Geraldo. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco,
levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva Voz Saúde deste sábado, 10 de agosto de 2024, com um tema de extrema importância, não só pela questão em si, mas pelo fato de que, se as pessoas estiverem bem informadas sobre o problema, o risco do problema ocorrer é zero. Quer dizer, existem poucas situações médicas e psíquicas e que você tem a capacidade de zerar o risco daquilo acontecer. Por exemplo, você pode não fumar, você pode se alimentar bem, você pode uma série de coisas positivas, mas você não está livre de desenvolver uma pneumonia, por exemplo, né? Você pode praticar atividade física, você pode se alimentar sem gordura saturada, você pode manter os seus indicadores de saúde todos perfeitos, mas você pode infartar a si mesmo, porque há fenômenos que ocorrem, até genéticos, que podem justificar que você tenha lá uma deficiência coronariana que pode levar a um acúmulo de gordura e trombo na artéria coronária e você infartar. Mas a síndrome alcoólica fetal, ao contrário, ela exclusivamente atinge os fetos de gestações onde as mães usaram bebida alcoólica em quantidade, como disse a nossa convidada, não existe nenhuma dose que seja segura. Então, quer dizer, praticamente eu não conheço outra situação médica que você pode evitar em 100% se você mudar um hábito na sua vida, né? Um estilo de vida que pode ser interrompido por 9 meses, né? Não precisa você, a partir dali, eu nunca mais vou ingerir bebida alcoólica. Não é que nós, nem eu, nem a convidada, façamos campanha para que as pessoas que não estejam grávidas bebam. Mas o que nós queremos deixar claro é que as consequências que aparecem por esse uso indevido são muito sérias, podem ser muito sérias, são graus, né? Dina, você disse que existem graus maiores em que, inclusive, as pessoas podem ter uma deformidade na face, né? Tem um facies que faça você pensar que aquilo ali pode ser uma síndrome, como, por exemplo, já citou algumas vezes aqui, questões com as polícias, né? Essas pessoas, quando na idade adulta, podem se tornar, eu não sei como é que seria o nome mais adequado, né? Não é bandido, mas pode se tornar um nome mais leve. Mesmo, isso, vai se tornar um contraventor. Eu quero aproveitar essa sua fala para mostrar o outro lado novamente da camiseta. Veja só, é praticamente uma transfusão. Olha só. Isso. Tá vendo o que está escrito aqui, gente? A mãe bebe e o neném, o bebezinho, o feto, recebe na veia. Então, aquele serzinho em desenvolvimento, ele é agredido por esse elemento. Só o álcool é que faz isso. O fumo, como o senhor falou muito bem, ele também não é bom. Mas acontece que o que o álcool faz é
tão grave que ele mexe com a divisão celular. Então não tem jeito, não há como resolver isso. É um problema seríssimo e evitável. Por isso nós estamos aqui, eu já contei para vocês que eu sou muito idosa, eu estou falando inclusive para todas as pessoas, como o senhor já falou muito bem, os homens podem ajudar muito também, porque ainda tem gente que diz, um cálicezinho, um copinho. Não, nenhum, zero mesmo. Mas existem bebidas sem álcool. Sim. Então, quer beber, não precisa mostrar. Eu ensino muito, eu fui clínica esse tempo todo, né? Agora eu faço só algumas mentorias, não estou mais querendo trabalhar na clínica, até vendi meu consultório. Mas o que nós... Psicologia clínica. Sim, eu sempre fui psicóloga clínica. O que nós falamos com as pessoas é essa aprendizagem. Então, o senhor colocou muito bem que nós estamos precisando realmente de mais pessoas. Por isso, eu estou muito agradecida, inclusive, ao meu Rotary Club, que eles me chamam. Eu agora, no dia 20, vou falar, eu vou falar para um pessoal até de Lions. Então, a gente fala para vários clubes de serviço, fala nos lugares que chamarem, não só eu, o doutor Romano, a psicopedagoga que está conosco também, Léa Flauzina, que eu agradeço muito, que ela tem colaborado bastante, e como o doutor Venusto, que é o promotor, que vai falar, inclusive, para Ribeirão Preto, depois um dia nós vamos também chamá-lo, porque agora, com o online, é uma facilidade, né, da gente chamar as pessoas para eles falarem, então vale a pena. Agora, nós todos precisamos ter esse foco de conversar com as pessoas, conversar tranquilamente, não é? Quer dizer, pode ir para uma roda e todo mundo tomar cerveja sem álcool, ou os que podem tomar álcool, que não estão grávidos, podem tomar o que quiserem. Você, Dina, falou da frente parlamentar. Eu falei. Da Câmara de Vereadores aqui da nossa cidade, do Rio de Janeiro. É uma frente parlamentar apartidária. Existem pessoas de todos os partidos. Eu, como ativista, eu acho que a política tem que, para nós, a política de saúde precisa ser apartidária. Precisa ser, foi por isso que nós pedimos e conseguimos. Então, já estão nas comissões, justamente a data. O primeiro pedido foi a data. Quais são os pleitos que vocês têm? Primeiro foi isso e já está nas comissões. É a data municipal coincidente com a data mundial. Porque a data mundial, ela inclusive, nós temos a presidente da SAF Brasil, ela diz que não é presidente, mas é a coordenadora, é a referência, que é aquela engenheira florestal do Acre, Cleisa Brasil, que eu aprecio, não a conheço pessoalmente. Na edição do programa, eu queria botar uma foto dela, como é que é o nome dela? Cleisa Brasil. Cleisa Brasil. Cleisa com S? Com S, Cleisa Brasil. Que nome curioso. Pois é. Então, eu tenho um depoimento que ela esteve em Seattle esse ano. Ela é engenheira florestal. Por que uma engenheira florestal? Mas o senhor fez uma pergunta ótima. Porque ela adotou uma criança que, por volta dos 2 anos, aí começou a aparecer. As mães adotivas de classe média e classe alta é que estão trabalhando, estão fazendo coisas dentro desse coisa. Porque a maioria dessas crianças que estão por aí, elas são filhas adotivas. Sim. Então, mas por que os pais desapegam das crianças? A mãe, aí são vários motivos que deixam, vários motivos que fazem com que essa mãe doe a criança, deixe para lá. Algumas morrem, algumas têm problemas mais sérios, que muitas vezes eles nem sabem quem são os pais. Entendi. São crianças que são abandonadas. Isso não são, assim... São bebezinhos. A maioria das pessoas, eu tenho dito muito isso, gente, uma das coisas que muitas vezes vocês escolhem bebezinhos e na face não aparece nada, mas depois vai vir esse problema. E que bom, por exemplo, essa filha que já está com 12 anos dessa nossa do Acre, ela é muito bem tratada. Sim. Muito bem cuidada, tratada no sentido do cuidado. Sim. Porque precisa de quê? É apoio, não muda.
mas apoia. Então, os problemas são minimizados, porque a menina tem fonoaudiólogo, então eles têm trabalhos de fonoaudiólogo, de psicomotricidade, Porque né? tem, De artes. tem distúrbio nessas áreas. Tem distúrbios nessas áreas todas. Então, existem pessoas, por exemplo, que esse caso da Ana de Castro, que eu mando um grande abraço, é a avó que me empurrou para essa temática, porque as pessoas perguntam, por que a senhora que era do idoso sempre, eu defendi em 96 e fiquei a vida inteira, eu entrei em 1990 para o doutorado. Você é presidente da Comissão da Pessoa Idosa da Associação Nacional e Internacional de Imprensa. Isso. E por aí a gente vai escrevendo, vai colocando. Vamos fazer uma digressão aqui, saindo do assunto que nós estamos trabalhando, só para eu te fazer um convite, para a gente pensar numa agenda em que o tema vai ser não mais os fetos e as crianças e a evolução delas, mas os idosos. Que tal? Mas esse para mim é a minha vida, doutor. É a minha vida inteira. Eu comecei, o senhor agora me fez um repto que eu me lembrei de contar, a primeira vez que eu entrei em contato, porque eu sou de família longeva, então eu sempre, meu avô morreu, eu ainda ia fazer 8 anos, e era uma pessoa, foi muito importante, meu avô espanhol, que era anarquista. Era anarquista? Mamãe era filha de um anarquista. Então, e ele morreu com que idade? Ele morreu com 80 anos em 1947. Sim, você já passou o seu 48. Você já passou o avô. E nós estamos num outro momento. Sim, eu passei o avô e a avó. Mamãe é que foi até 93, papai 93. foi até 88. Sim. Mamãe foi até. Eu pensei que ela fosse. O mundo mudou muito, né? A gente tem visto, por exemplo, um dos fatores. Bom, mas esses livros centenários aqui é uma das provas. É uma das provas. Eles são Você só entrevistou centenários lúcidos e lúcidas. Só centenários lúcidos. E foi tão interessante. Como é que a gente arranja um livro desse? Um exemplar Eles têm desse? os sebos, o senhor desculpe, naquele porque esse é o virtual. último. Esse no estante virtual sebos, deve ter. Eles estão, eu de vez em quando o pessoal acha, porque ele está esgotado, né? E não está em PDF assim disponível online, não. Não. Eles estavam me pedindo agora, eu estou escrevendo sobre memórias afetivas. Sim. Aliás, quem tiver alguma memória afetiva, passa aqui para o nosso doutor, que depois ele me repassa. Não, eu vou te deixar no final, na reedição do programa. Eles podem colocar. Eu vou botar na tela os contatos que você quiser passar. Vamos deixar para o final. Tá bom. E aí a gente bota na tela o e-mail, o Instagram, né? Exatamente. Aliás, é uma mulher de 84 anos, antenadérrima. Pois é. Eu sou é. acadêmica, o senhor sabe. Eu queria contar que em 1900, eu era professora de psicologia da educação na Faculdade de Educação, né? Eu fui para lá com o professor Raul Bittencourt, imagina, era uma sumidade, né? Uma pessoa maravilhosa. Depois foi nosso decano e eu fui da equipe dele. Bom, conclusão. Em 1985, saiu um livro do Skinner, falando da vida dele. Ele nasceu em 1900. Me relembra quem foi Skinner. Era o grande psicólogo comportamental americano, Skinner. Tá. Dê-me qualquer homem e eu vou fazer dele o que quiser, porque a educação é que faz isso. Método skinneriano. Então, aí o grande baluarte, um criador de abordagem, aí eu comprei correndo o livro dele quando chegou, né, aqui no Brasil, e eu comecei a trabalhar com os meus alunos na faculdade, porque nós só estudávamos em psicologia da educação, que eu dava aula para quem ia ser professor. Então, vinham as diversas disciplinas e os professores de psicologia educacional, na formação dos professores na universidade, que dávamos aula de psicologia, de sociologia, eles têm aquelas cadeiras. Aí, eu comecei a entrevistar alunos, a ver, porque esse espírito de pesquisa, né, eu já tinha o mestrado e entrei para o doutorado em 90, logo a seguir. Bom, conclusão, então foi a partir desse livro, dessa biografia, que eu
comecei a aprofundar e a estudar mais o Você envelhecimento. lembra o título do livro? Eu não estou me lembrando Bom, agora, eu depois pesquiso e coloco. mas eu tenho o título do livro, eu pego... Depois você me manda pelo zap, que na edição com certeza, eu boto. eu mando para o senhor. Mas ele saiu, então ele veio para o Brasil, isso, e logo a seguir. E aí, eu então me interessei, e depois, quando eu fui para o doutorado, que eu já conhecia o que é na Europa, a primeira universidade da terceira idade foi feita em 1973, em Toulouse. Uhum. Um advogado... Tem mais de 50 anos. Já. Um advogado que ele era um advogado de grandes empresas, de multinacionais, e andava pelo mundo. Quando ele chegava numa determinada empresa, o fulano de tal, ele se aposentou. E ele ficava pesaroso, pessoas brilhantes chegavam aos 65 anos e já se aposentavam. Então, ele começou a estudar isso. Eu tenho o meu livro, eu defendi essa tese e 3 anos depois sai o livro sobre a tese. A tese, o meu mestrado, eu não fiz o livro, mas o doutorado, eu apresentei o livro, porque eu fui instigada a apresentar, porque estava tudo borbulhando no Brasil, começando. Então, e que foi também fundada a Universidade de São Paulo, que eu fui até, o meu diretor me mandou representar lá, na Unicamp. Não, foi na Unicamp. Não. Aí lá fui eu. Bom, conclusão, é tanto assunto, né, que a gente mas tem, mas eu vou gostar muito desse seu convite. Então tá bom. Já está aceito o convite. A data que não está marcada. Não, isso mas aí... olha só, voltando para a frente parlamentar, uma coisa que você disse, importante. Que vocês querem oficializar a data. A data. E a segunda coisa, que foi que o doutor Romano da Fiocruz nos trouxe outro dia, que chama-se cartilha cegonha. Na cartilha cegonha não se fala nada sobre isso, que é uma cartilha que é dada pelo Estado para as gestantes. E as gestantes... Não se fala nada disso, doutor. Peraí, vamos voltar aqui para... Cartilha cegonha. Porque eu não sou da área da ginecobstetrícia e nem da pediatria. Nem Explica o que é essa cartilha cegonha. Pois é, eu ela vou existe dizer, hoje. Ela existe já há muitos anos, eu não tenho o histórico dela, mas isso aí é muito fácil, porque é só botar cartilha cegonha e todo mundo descobre. O que nos interessa mas aqui... o que é essa cartilha? Eu vou dizer, para quem que ela é gestantes. dada? Ela é dada. Entrou no pré-natal, recebe uma cartilha. Mas jamais... Muitas pessoas simples nem fazem. O senhor sabe disso, né? Como é que é? Eu me lembro, colegas nossos que eram médicos, eles contavam que chegavam aquelas mulheres lá para fazer o parto assim na hora, porque ninguém tinha tido preparo nenhum, não tinha feito nada. E continua, muita gente. Você acha que continua ainda? Tem vários, a gente sabe disso. Bom, conclusão. Então... essa cartilha, tem um monte de recomendações. Tem um monte. Tem as recomendações. Mas não fala no SAP. Não se fala nada disso, nada. Não está na cartilha? Não está na cartilha. Então, foi um pedido que nós fizemos. Então, a Frente Parlamentar também está atuando, está lá. Né? É uma lei. Porque existe a cartilha, é só introduzir. Sim. Não vamos criar nada, é só introduzir isso. Outra então, pleito por enquanto, absolutamente justificado. Nós estamos com esses dois pleitos. Por enquanto, nós estamos com esses dois pleitos. A data e a inserção do tema na cartilha. Porque existem pessoas que querem umas coisas muito mirabolantes. Eu sou uma pessoa muito prática, porque eu venho com muito sofrimento de tudo que aconteceu com a pessoa idosa. Sim. E que nós ainda sofremos muito. Outro dia fui levada à Câmara de Volta Redonda a dar uma palestra sobre a invisibilidade da pessoa idosa. Porque é uma coisa muito séria. Nós vamos ter agora, no dia 14 desse mês, um debate do lançamento, porque o Detro está lançando aquela educação das pessoas que se lembrem de dar o lugar, porque agora a gente conseguiu, na pessoa idosa, que todos os lugares são para pessoas idosas. Isso. Bom, mas isso aí fica para outro por artigo. Exemplo, nos bancos azuis do metrô do Rio de Janeiro, sentam-se, eu sei, mas nos azuis sentam-se jovens, às vezes com o idoso à frente. Isso.
E ele parece que é mordido o jovem, né? Mordido pela mosca de tsetse, que faz a pessoa entrar num sono profundo. Então, e dia ela 14, só abre o olho quando chega a estação que ela vai descer. Dia 14 de agosto de 2024, o DETRO e a Câmara... O que é o DETRO mesmo? É o Departamento de Trânsito, é o estadual, é o estadual dos transportes. Eles estão lançando, agora vai ser lançado, eu fui convidada para esse evento que vai ser na Alerj. Aí que ele Estado. Vai ser lançado? Pois é, vai ser lançado, eu não sei se é um trabalho, se é um cartaz, se é uma cartilha, vai ser o lançamento de uma campanha justamente educativa, porque a lei já existe. Agora, todos os assentos são para pessoas idosas ou pessoas que estão grávidas, aquelas pessoas. E aí... Inclusive autistas. Inclusive autistas, né? Que tem o nosso deputado estadual que preside a comissão permanente da pessoa idosa e o DETRO, essa comissão e o DETRO estão convidando para o dia 14, lá na Alerj. 14 de que mês? Agora, de agosto. 14 de agosto, às 11 horas da manhã, vai ser essa reunião. E aí depois é que eu posso lhe dizer e trazer, mandar para o senhor o que é, porque nem eu sei o que é. Você me manda que eu divulgo. Eu sou muito ocupada com esses outros temas, então eu só fui convidada porque justamente sobre os lugares. Nós já tivemos várias campanhas, quando os ônibus passavam e não paravam. Sim. Não sei se o senhor chegou a ver, eu vou procurar lá em casa. Nós tínhamos até a secretária fez, era um ônibus que a gente mostrava, que ele passava voando, tinha uma brincadeira assim. Mas vamos deixar o idoso para depois, eu não quero perder a oportunidade da gente esgotar o tema da SAF. Mas por que eu estou falando? A SAF nem se esgota, a gente pode voltar outro dia, porque nós temos muito. O que eu quero falar é que as pessoas idosas, principalmente as avós, elas estão sofrendo muito, porque muitas me dizem isso. Mas eu vejo que eu estou envelhecendo, elas têm algumas restrições, algumas coisas assim. É o que eu digo, a minha cabeça está ótima, mas eu estou com 84 anos, de vez em quando o meu corpo ainda sente. Sim. Se eu faço muita atividade num dia, eu sei que eu preciso ficar no dia quieta seguinte. No dia seguinte. E eu sou uma pessoa diagnosticada com hipertensão, porque é uma coisa muito típica dos portugueses. Uhum. É típica. Meu papai era hipertenso e eu também tenho, mas eu estou absolutamente controlada, eu como tudo muito com temperos, mas sem sal. Uhum. Aprendi isso. Então, é a educação, o senhor falou muito bem. Uhum. Eu queria falar também uma coisa que o senhor falou aqui. Não, você vai falar. Foi muito importante para mim, que são os nomes. Não é? Eu quero falar sobre SAF. Como educadora, a síndrome alcoólica fetal. Existem muitos nomes, o senhor abriu o programa falando disso, e nós já sofremos muito por causa dos nomes, e hoje em dia está muito na moda falar da pessoa idosa, do etarismo, ageísmo, idadismo. Isso daí foi um problema aqui no Brasil, principalmente começou no Rio de Janeiro, espalhou pelo Brasil. Não é melhor idade, não pode falar isso na minha frente. É terceira idade ou pessoa idosa, ponto final. Na academia é o que nós usamos, o estatuto é da pessoa idosa, porque inclusive o estatuto era do idoso, aí ficava aquela história, do idoso, da idosa, então resolveram colocar. Eu, há muitos escrevo pessoa idosa. Eu sou presidente da comissão da pessoa idosa. Há mais de 6 anos que eu estou lá. Então, agora, o ano passado, é que eles veio a lei, colocando o nome na capa. A lei é a mesma. Pessoal, mudou a lei. Não, a lei é uma lei federal de 2003 que continua. A lei continua. Ela tem, assim, às vezes eles melhoram alguns artigos, a redação, mas o conteúdo da lei é o mesmo. E o que você queria se referir à SAF?
Você queria a questão da nomenclatura. A questão da nomenclatura, eu só quero usar a palavra SAF, síndrome alcoólica fetal, porque existem vários outros nomes, detalhes, mas para grande público nós precisamos manter essa terminologia, porque não adianta, eles não vão ficar guardando, é a mesma, aí cria-se a problemática como nós temos. O senhor desculpe que eu trouxe até o problema da pessoa idosa, porque esse é o meu problema medular. Sim, não tenho dúvida. É a minha história medular. Me diga uma coisa, você que faz, inclusive, entrevistas de rua... Sim. Ao seu ver, se desse para a gente medir um percentual... Quantas mulheres você, aparentemente, saberiam o que é SAF? Pois a maioria, eu posso dizer assim, e algumas pessoas me dizem, eu sei sim, não sei o quê. Aí eu pergunto, você aprendeu isso? Outro dia eu fui uma médica, você aprendeu isso onde? Porque aí eu vou, assim, com humildade. Eu acho que o pesquisador, ele precisa ser humilde, que é para não assustar outra pessoa, claro. Outra pessoa se defende. Ele nem sabe quem eu sou. Eu digo, às vezes eu abordo e converso, olha, por favor, eu estou fazendo um livro sobre isso, eu estou fazendo um artigo, aí a pessoa, será que eu posso perguntar? Pode perguntar. Aí a pessoa diz qualquer coisa, não, mas eu ouvi falar. Bom, é porque, a senhora me desculpe, é que acontece que a síndrome alcoólica fetal é a única doença do mundo incurável, prevenível, porque o álcool é o único elemento que atua na divisão celular. Só isso que nós precisamos levar para as pessoas. É tão grave, porque pode ter até heroína, faz mal, mas não atua Olha como o álcool é danado. É uma coisa absurda. Mas e quantos você acha que sabem? Nem 1%, sabe? Nem 1%? Não. Eu pergunto a professores, a pessoas. E o doutor Zé Mauro já declarou aqui na área médica como ele lutou. A gente, às vezes, tem até dificuldade de levar o tema. Eu me lembro quando eu fui convidada por uma presidente do Rotary Club, ela disse, mas a senhora acha, vai falar de doença, não sei o quê. Eu digo, mas olha, eu vou falar disso, ou então a senhora chama outra pessoa, porque é o que na verdade, quando a gente fala nisso, quando a gente faz uma campanha assim, nós estamos falando sobre saúde, não é sobre doença. Exato, é ao contrário. Eu quero prevenir a prevenção. Primeiro que no mundo inteiro a prevenção é mais barata do que a cura. E essa não tem cura, essa não tem nem tratamento, essa tem apoio. Apoio é diferente. É apoio. Por exemplo, fazer alguns exercícios de respiração. Né? Agora, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu fiz 20 anos seguidos de yoga. Então, por exemplo, nesse momento eu já assumi uma postura, já fiz uma respiração. Quero lhe contar uma história que aconteceu uma vez. Eu faço trabalho voluntário. A banca me perguntou, a banca do doutorado, como você vai socializar esse saber? Porque era uma novidade, a primeira tese do Brasil sobre as universidades. Aí eu disse, eu vou convidar pessoas aposentadas, pessoas para irem, porque as crianças são desenraizadas, não tem a voz, a maioria das nossas crianças das escolas públicas. Então, nós vamos levar companheirismo, afeto. Então, não havia música, elas ensinavam hinos e canções, ensinavam poemas. Havia senhoras antigas que sabiam poemas. Eu faço poemas, mas eu não sei um poema meu de cor. Eu não memorizo, não faz parte da minha. Embora eu fale bem, eu posso falar bem quando eu leio o poema, mas acontece que não é, minha área é outra. É outra. Aí seu talento é outro. É outro. Então, isso não me diminui de maneira nenhuma. Claro que não. Eu não memorizo porque eu não quero, eu memorizo tanta coisa, eu não memorizo porque eu não quero. Então, eu peço muito que vocês usem, por exemplo, a síndrome alcoólica fetal para grande público. Porque aí os médicos, aí tem nuances, tem nomes, porque senão a gente vai fazer confusão. Nós sofremos muito com esses problemas, tanto que agora tem uma porção de gente falando, dando curso, idadismo, ageísmo, ateísmo, porque em espanhol é adulto maior, pronto, final.
Adulto maior. Fez 65 anos, adulto maior, ninguém tem problema. Adulto maior. Em inglês é aging people. Aging people, pronto. Só isso. Não existe outra palavra. Tanto que é ageísmo por causa disso. Não foi a história da melhor idade, não foi uma... Foi, era uma ONG, mas eu não quero falar disso agora. Aí tem gente que me diz, doutora, mas é porque as pessoas se sentem ofendidas, porque vocês... É a tal história, educaram mal. E eu digo, nós temos uma grande pesquisadora de São Paulo, da USP, ela fala, Nery, ela fala velho. Sim. Ela usa isso. Quando me manda aquela diferença entre velho e idoso, por favor, ninguém me manda aquilo não, que eu fico aborrecida com vocês. Olha só, eu estava pensando outro dia, ontem, estava vendo um anúncio de um supermercado na televisão, que é um supermercado, inclusive, que ele investe muito, o anúncio é longo, porque ele faz um monte de ofertas, e todas as ofertas, após todas as ofertas, vende as ofertas de cervejas, né? Nesse anúncio, inclusive, eram 2 cervejas de marcas diferentes, né? Anunciadas ao final. E foi construída uma lei, por exemplo, anti-tabaco no Brasil, que é um dos países mais avançados do mundo no controle do uso de nicotina. Sim, pois é. Foi construída uma legislação em que foi impedida a propaganda. O lobby da indústria da bebida alcoólica ou não sei se o lobby foi maior ou se o enfrentamento, o outro lado, né, o que nós somos em relação ao tabaco foi menor. Então eles acabaram passando uma legislação que você pode fazer a propaganda a partir de certo horário, mas tem que escrever depois beba com moderação. Né, que a gente sabe que aquilo ali não serve para rigorosamente nada. Ao contrário, né, porque dependendo da entonação, está escrito beba com moderação. Ou seja, tá de tudo, não está escrito assim, coma carne com moderação, porque você fez um anúncio de costela no supermercado. Não tem uma advertência ou uma recomendação. O que eu te pergunto é o seguinte, como no caso da SAF, você não tem dose segura, essa frase, beba com moderação, não cabe. Deveria ser proibida, inclusive. Quando tem o anúncio, como eu lhe falei, algumas cervejas que estão colocando esse desenho aqui, ele está pequenininho do lado de trás. Bem pequenininho. É este mesmo daqui. Este daqui, que a mãe bebendo, é direto para o ferro. É o símbolo universal de proibido, né? Então, está escrito lá, beba com moderação. Porque, sabe, doutor, o senhor falou uma coisa comparando o fumo, porque nós não podemos comparar, porque o fumo, ele fazia mal. Eu tive clientes no consultório que os maridos fumavam muito, elas tiveram efizema pulmonar. Mulher que nunca fumou, e ela tem tendência, tanto e ele que não. O marido fumava, e fumava em casa, era aquela coisa naqueles tempos, né? Então, as pessoas passavam mal. As pessoas passam. Então, existem cidades americanas em que na cidade é proibido fumar. Ao ar livre. Porque na cidade, claro. Na cidade é proibido fumar. Então, eu me lembro da época em que era a história do avião, metade da frente podia, metade de trás não. Aí depois era o lado esquerdo, o lado direito. Até que se conseguiu. Porque o fumo, nós somos passivos. Sim. O álcool é diferente. O álcool, ele só faz mal. Todo mundo, em qualquer idade, pode beber o que quiser. Só durante a gestação. O senhor falou muito bem, com muita... É só aqueles 9 meses da gestação que faz mal ao bebezinho. De vocês, né? Faz mal ao bebezinho. Então, eu aprendi SAF com o seu grupo, com o Zé Mauro. Isso se bem que eu fiz faculdade há bastante tempo, né? No século passado. Agora eles não se falavam isso. O próprio Zé Mauro falou, eles não conseguiram colocar. Será que isso está no currículo das faculdades de medicina, de psicologia, de enfermagem? Não está. Eventualmente, alguém dá uma palestra, aí a pessoa ouviu falar, mas fala tudo errado, não fala direito, porque o que nós temos que dizer são só essas 3 fases. Doença incurável e prevenível. Sim.
Doença incurável e prevenível, ponto. Primeira. Segunda, é só durante a gestação, porque atua na divisão, é o único elemento que atua na divisão celular. Isso é estudado, ninguém está inventando. Tem pesquisas, a mulher bebe, tiram o sangue da mulher e tiram do feto. Dali a 1 hora, o sangue da mulher já absorveu, já está tudo bem, o fígado dela elaborou, e o feto fica mais 4 a 5 horas. Então, aquele álcool lá dentro está atuando na divisão celular. Uma coisa que eu também aprendi com o Zé Mauro, né? A gente estava discutindo, nós fizemos 2 programas aqui sobre alcoolismo, né? 2 programas com ele. E uma das coisas que ele me relembrou, né, é que o nosso cérebro, ele só está finalizado o seu desenvolvimento em torno de entre 20 e 25 anos. Agora, o cérebro, você mencionou no início rapidamente, o cérebro do feto está nada formado, né, praticamente. Ele está ali cru. E se você joga uma substância tóxica em cima desse cérebrozinho, informação inicial mesmo. Mas é na divisão celular, então a criança pode nascer com problemas justamente, tudo quem manda é o cérebro. Auditivo, pode ser problemas visuais, pode ser dos comandos cerebrais, das habilidades, e pode ser dos outros órgãos Você todos. falou também questões motoras, né? Questões motoras Que tipo também. de questão motora que você já percebeu eu já ouvi, porque eu digo sempre para os médicos, eu não quero entrar nessa área. Sim. Eu não quero. É uma decisão pessoal. A minha função é só a prevenção e levar o máximo enquanto eu tiver vida. Mas o que você já viu assim em termos motores? Mas o que eu já vi é pessoas terem problemas quer dizer, há uma de repente ele faz assim. Não brinca. Ele pessoas que foram alfabetizadas e perderam o movimento fino, porque é a coordenação fina, né? Aliás, quando o senhor me chamar para falar sobre idoso, vou trazer uma brincadeira. Agora fica a curiosidade. Vamos ver uma brincadeira que todo mundo pode fazer e que é muito educativa. Eu me lembro da tese de doutorado que eu mencionei aqui, do advogado, que um dos temas assim, que ele abordou na tese, que ele se aprofundou, é se a mãe deveria receber uma punição. Sim, eles falam sobre isso. Eu quero mandar um abraço especial para a nossa desembargadora Ivone Caetano, que é muito minha amiga pessoal, foi nossa juíza da primeira vara, porque a primeira vara, eles ficaram, o Ciro Darlan, eles juntaram criança, adolescente e idoso. Sim. Eu já fui lá dar consultoria para o Ciro Darlan sobre questões de cigarro para um adolescente. E ele foi para a Europa e ela foi chamada para ser a juíza da primeira vara. Olha, ali perto do Sambódromo, ela né? chegou lá e ela ficou 1 ano e meio. Eu era conselheira naquela época, quase todo mês, de 2 em 2 meses, eu ia lá no gabinete dela para dizer, doutora, nós precisamos que a senhora vá ao nosso fórum da pessoa idosa. Aí é aquilo. Bom, conclusão, foi 1 ano e meio, aí ela foi. Mas acontece que a doutora nos contou, inclusive, um caso que ela fez, porque uma vez ela mandou prender a mãe grávida, porque ela estava alcoolizada, aquilo tudo, em defesa do feto. Sim. Foi um negócio meio complicado, mas ela era juíza, os advogados lá não estavam nem ligando muito para isso, mas ela conseguiu que ela fosse internada, quer dizer, mas alegou isso, que era a defesa do feto. E naquela época nem se sabia nada dessas coisas de síndrome alcoólica, mas era... Bom, conclusão. É uma das coisas que o doutor Venusto, ele colocou lá como uma das... Porque você sabe, a gente quando faz um doutorado, você coloca questões para os novos, para os futuros pesquisadores. Isso. E essa é uma delas. Eu tenho levantado bastante aqui na nossa... OAB, inclusive do Rio de Janeiro, e eu espero que a próxima presidente, porque agora vem candidatas mulheres,
Vamos ver se elas levantam essa bandeira, porque é uma coisa realmente importante. E é isso, a polícia fica enxugando gelo, aí aquelas crianças que têm problemas de conduta, e fica por isso mesmo, é muito complicado. E é uma limitação, quer dizer, a gente agora pensando no feto, né? É uma limitação que você vai impor àquele ser, né? Porque aquele é um ser humano que veio... Indefeso, a palavra é essa que eu uso. E que veio para, enfim... Quando desabrochada, né, quando findada a gestação, está pronto para enfrentar a vida. E essa criança não vai estar pronta para enfrentar a vida sem ajuda. O que nós falamos é isso. Mesmo que haja ajuda, a ajuda é muito relativa, as coisas são muito complicadas. Sim. Então, a gente pode atuar, é uma questão de educação. A gente tem procurado falar muito em todos os lugares que eu vou. Procurado falar. Você me ajuda? Eu vou mandar para o senhor um que eu fiz ontem. Eu vou dizer uma coisa assim, como eu sou ativista, eu assino vários jornais, eu mal ou bem vejo muitos jornais pela TV, canais diferentes, separo muitas notícias. E aí edito as notícias, divulgo nas minhas redes sociais as mais variadas notícias. E eu vou te ser sincero, a SAF não permeia a mídia. A SAF, que é uma coisa tão importante, e se as pessoas estudassem um pouquinho para ver as consequências futuras para os seres que foram expostos. Não só para os seres, não só para os seres, para a família toda. Se as pessoas tivessem essa noção... Mas só vão ter essa noção se esse assunto vier mais à baila. O nosso programa... Mas eu agradeço que o senhor tenha me chamado aqui. E chamaremos de novo. É um dos agradecimentos. Me diga uma coisa, nós já estamos chegando ao final do programa, infelizmente. Existe você mencionou aqui que no dia 9 de setembro de 1999 foi criado o Dia Mundial da SAF. Vamos chamar assim, né? E ele é celebrado todo ano na Europa. Agora tem vários anos que eles vêm fazendo reuniões em alguns lugares. Por exemplo, o Dia Nacional, o Dia Mundial do Tabaco, cada ano tem um mote. Ano passado foi a questão do o mundo precisa de alimento, não de tabaco. Ano retrasado foi a preservação do meio ambiente, que o tabagismo destrói florestas, polui oceanos, as guimbas, né? O Dia Mundial da SAF tem um mote, assim, tem um tema. Eles fazem, mas ano tem algum muito tema? Pequeno. Eu não recebi, por enquanto eu ainda não recebi nada. Geraldo, você poderia fazer uma pesquisa no Google rápido, Dia Mundial da SAF 2024, se por acaso tem um mote qualquer. Eu também não sei, então, muito bom. Recapitulando, nós estamos falando de uma doença incurável, é bom que isso fique claro, que só acontece se a gestante usar bebida alcoólica numa quantidade que nós não sabemos, não existe limite seguro, e essa doença é 100%, portanto, prevenível. Eu acho que isso tinha que ficar claro, porque talvez uma mulher acostumada... São essas 3 frases, exato. Uma mulher acostumada a beber bebida alcoólica, talvez seja para ela, como eu sei que é difícil, porque isso eu lido, as mulheres que fumam não fumarem na gestação. Isso. Eu sei que é difícil para muitas mulheres se a dependência na nicotina for grande. Você já percebeu se as mulheres que são aconselhadas a não beberem na gestação, se forem bem aconselhadas, bem esclarecidas, é mais fácil para elas tomar a decisão? Não vou beber? Bom, eu volto a falar aquilo que nós falamos no princípio, que é a mudança de hábito. Mudança de hábito é algo muito complexo. Realmente é muito difícil. Infelizmente, tem essas coisas agora na modernidade de facilidade. Faça não sei o que, 21 dias. Não é verdade. Um hábito não se muda em 21 dias. Precisa de muito mais coisa. Então, eu penso que nós precisamos conseguir mais pessoas. Conscientização. O que eu estou fazendo conscientização. Mais pessoas que na sua área... Qualquer lugar que você vá, você consiga levar pelo menos essas 3 frases
e diga que existem pesquisas, né, falando sobre isso. Essa nossa criminalista, que a OAB Barra da Tijuca me deu para me ajudar, ela descobriu leis brasileiras em alguns municípios que falam que homem e mulher não podem beber. Homem não tem nada a ver com isso. Só causa problema, confusão. Está escrito na lei, quer dizer, falta de assessoria. Tem uma que diz textualmente, o homem que quer ter filhos, ele tem que ficar 3 meses antes sem beber. Coisas absurdas que tem nas leis. Escrito na lei, doutor. Bom, nós vamos... Geraldo já está impaciente. Dina Frutuoso, agradeço muitíssimo você ter se disposto a vir aqui sábado à tarde, saindo lá da Barra da Tijuca. Hoje está chovendo a beça, né? A cidade hoje está alagada em alguns pontos, o trânsito. Agradecer você muito essa sua disponibilidade e te parabenizar pelo fato de você não ter negócio de idade, não. Essa coisa é da nossa cabeça. Você está super ativo e batalhando e palestrando e está aqui e amanhã vai estar em outro lugar. Parabéns, muito obrigado por você ter vindo. Nosso programa agradece. Eu e o Geraldo estamos muito felizes com a tua vinda aqui. Vamos tentar divulgar esse programa, né? Nós vamos fazer uma outra edição do programa, depois vamos lançar de novo no YouTube. E eu espero que as pessoas compartilhem, né? A NI vai fazer essa divulgação. Sim. Nós temos a Oneide, que é a Sim. nossa jornalista lá. Ela gosta muito do nosso trabalho. Eu agradeço A associação, como Associação Nacional e Internacional de Imprensa. Isso. Então, eles divulgam. Tá. E eu vou pedir, nós vamos... Eu te mando a outra edição e você pede para eles divulgar essa outra edição. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado, Geraldo também, muito obrigado. Aos ouvintes, divulguem. Isso é importante. SAF é o nome do problema. É verdade. Um beijo a todos. Eu gosto muito de terminar dando um beijinho.